Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um culto no Galeão Online. Nos momentos em que nós não estávamos na pandemia, esse culto era presencial, acontecia na capela do Terminal 1 no Galeão. Fique à vontade aqui conosco e venha ouvir a palavra do Senhor, apresentar suas orações. Fique conosco. Eu sou a capelã Ivani. Olá, eu sou Rosane e hoje eu quero te mostrar a razão pela qual nós nos reunimos, nós adoramos a Deus, refletimos e oramos aqui. Vamos ler? O livro bíblico de Tito diz assim: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a razão pela qual nós cultuamos a Deus, porque Deus, na sua bondade, com o seu amor, ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. E assim, a partir do momento em que cremos em Jesus, nos arrependemos desses pecados, nós, então, percebemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Hoje a gente quer adorar a Deus pelo nome de Jesus. Jesus é esse nome poderoso, essa pessoa que venceu a morte, ressuscitou. Por isso, confessar Jesus, reconhecer quem Ele é, o seu poderoso nome, é também viver esse poder hoje, aqui, na nossa vida. Então, ouça esse louvor, cante conosco. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Amor assim
Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Cordeiro, é aquele que se colocou no nosso lugar, em sacrifício vivo por nós. E é por isso que nós podemos hoje receber de Ti o perdão, temos a segurança de que o Senhor é por nós, é o nosso advogado, é aquele que cuida de nós, é o nosso companheiro e, acima de tudo, o nosso Salvador. Obrigada, Senhor, porque em Jesus não há outra salvação além de Cristo. Muito obrigada, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Muito obrigada, Senhor, porque a cruz, a morte de Jesus e a ressurreição fez de nós teus filhos. Obrigada, Senhor, porque nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor, com o seu poderoso nome, nos resgatou do pecado. Assim, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te agradecer pela bênção da tua presença na nossa vida. E hoje, nesse tempo, nesse lugar, nas meditações, nas orações que vamos fazer, e o Senhor se revele cada vez mais a nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que bom que nós temos motivos de agradecimento, e isso nos leva a uma reflexão, que é o momento da nossa primeira reflexão. Quando nós levamos as nossas questões ao Senhor, tudo na nossa vida fica muito mais acessível e até fácil de passar. E é curioso como nós, seres humanos, temos o hábito de ser, muitas vezes, imediatistas, né? E queremos fazer as coisas até sem pensar, pelo simples prazer de resolver ou por questões de ansiedade, né? Apresentam situações e queremos resolver. O nosso texto está no livro de Gênesis, capítulo 13, começando no versículo 8. Diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essa frase final já dá para perceber que Ló não fez uma boa escolha, porque ele foi morar perto de homens que eram maus e pecadores contra o Senhor. O que houve ali foi um desentendimento entre os pastores, né, de Abraão e Ló, que eram tio e sobrinho, e Abraão teve uma atitude muito bem pensada, muito bem planejada. Ele chegou para o sobrinho e argumentou. Ele chegou para o sobrinho e ele quis resolver pacificamente o problema que estava acontecendo entre eles. E ele fez a proposta como o texto diz. E Ló deixou-se envolver pela aparência do local e foi para um lugar onde
ele teve grandes problemas mais à frente. Muitas vezes nós também temos que tomar decisões. E tomar decisão é algo que precisa ser pensado, é algo que tem que ser apresentado ao Senhor. Nós precisamos levar as nossas questões ao Senhor em oração, porque o Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor tem as melhores soluções para a nossa vida, desde que nós acreditemos que Ele pode todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas. E a melhor coisa para a nossa vida é caminhar à luz da palavra de Deus, porque Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se Ló tivesse parado para ouvir o tio dele, Abraão, que era dito como amigo de Deus, certamente ele não teria se envolvido em apuros tantos como ele se envolveu, a ponto de ser levado como prisioneiro por reis inimigos que atacaram aquele lugar onde ele havia escolhido para morar. Ele não tinha nada a ver com aquela história e acabou sendo levado como prisioneiro e perdendo seus bens. E quem foi salvá-lo foi o seu tio Abraão. A Bíblia, ela tem vários exemplos de pessoas que tomaram decisões indiscriminadamente, sem pensar que poderia haver algum tipo de consequência para as decisões dela. Outro exemplo está lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava pregando num cenáculo. Um jovem chamado Eutico estava sentado à janela e ele estava sonolento. E o fato de estar sonolento fez com que ele caísse da janela e praticamente entrou num estado muito delicado, um estado de morte. E Paulo foi lá e fez com que ele voltasse à vida. Ele não poderia ter evitado essa situação e não ter passado por esse constrangimento de perder a consciência e se envolver numa queda, uma queda que lhe deu muitos prejuízos? Poderia, mas ele não pensou nessa possibilidade. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, um exemplo preventivo, foram as duas irmãs, Marta e Maria, quando o irmão delas estava doente. A preocupação era tamanha que ele morresse, que elas mandaram avisar a Jesus, pois sabiam que ele poderia evitar que o irmão delas morresse. Foi uma medida preventiva, elas pensavam, estavam preocupadas com essa situação. Jesus, ele chegou algum tempo depois, quando Lázaro já tinha morrido. E naquele momento, ninguém poderia fazer nada além de Jesus, porque Lázaro já havia morrido. Mas Jesus é aquele que sempre chega com solução. É aquele que sempre está pronto a nos ajudar, a resolver questões desde que nós busquemos a Ele. E assim foi. Ele apresentou para elas uma solução. E Lázaro ressuscitou naquele momento. O que eu quero dizer para você e para mim, neste momento, é que nós passemos a olhar para as situações que se apresentam na nossa vida, buscando a Deus, não nos precipitando, que nós não nos precipitemos a decidir a fazer coisas sem pensar, sem planejar. Porque existem coisas que nós podemos resolver, existem situações que podemos resolver, mas também existem situações que nós podemos evitar e não ter prejuízos, muitas vezes físicos, e prejuízos que podem até vir a ceifar uma vida. Guarda essa palavra no seu coração. Busquemos ao Senhor, apresentemos tudo a Ele em oração. E é o que nós vamos fazer agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra de alerta,
Obrigada porque o Senhor é aquele que tem solução, desde que nós creiamos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Sua face, a crer que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor pode, e apresentarmos, Senhor, todas as nossas necessidades e planejamentos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você tem um pedido de oração? Gostaria de apresentar? Esse é o momento. Estaremos anotando e depois eu vou pedir para a nossa amada Regina levar os nossos pedidos em oração ao Senhor e estaremos junto com ela na intercessão. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, queremos te agradecer, Deus, por todos os benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, digno de todo louvor, de toda majestade. O Senhor que criou o céu e a terra. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para continuar a orar, a falar contigo, a colocar as nossas questões diante do Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor pode resolver. Só o Senhor estendendo a sua boa mão, Senhor, sobre cada situação, sobre cada pedido, Senhor, para resolver. Confiamos plenamente em Ti, Deus. E sabemos que o Senhor nos ouve e nos responde. Eu coloco o Brasil, Deus. Vivemos uma guerra, Senhor. Eu não sei se é menor ou maior do que a Ucrânia, mas vivemos uma guerra. E nós queremos colocar essa nação, que o Senhor tem promessa, que o Senhor tem falado, Senhor, que nos levantaria nos últimos dias. Mas, Senhor, nós te pedimos, Deus, toma conta dessa nação, toma conta desse governo. Senhor, pelo poder que há no Teu nome, já colocamos diante de Ti, Senhor, esse presidente. Toma ele nas Tuas mãos, Jesus. Toma as Suas atitudes. Intervenha, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Toma ele nas Tuas mãos. Ele tem uma esposa, Senhor, que fala contigo. Por isso, Deus, nós te pedimos por ele, por todas aquelas pessoas que o cercam, pelo Congresso, Senhor. Deus, e em nome do Senhor Jesus, fala com ele, Deus. Levanta profeta, levanta homem sério, Senhor, que ele possa ouvir. Em nome do Senhor Jesus, coloco essas eleições nas tuas mãos, coloco, Senhor, a violência do Brasil, do Rio de Janeiro especificamente diante de Ti, Senhor, te pedindo paz para o Rio de Janeiro, te pedindo que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, vai derrubando todo o mal pelo poder que há no nome de Jesus. Nós, no Teu nome, tomamos posse dessa terra. Essa terra pertence ao Senhor. É o Senhor que é o Rei da glória nesse Rio de Janeiro, Senhor. Que Teu Espírito possa visitar cada comunidade nesta hora, Deus, em nome de Jesus, desfazendo as obras das trevas, porque a Tua palavra assim diz, que o Senhor Jesus veio para livrar os cativos e desfazer todas as obras das trevas, e nós concordamos com essa palavra, Senhor, e nessa hora nós te pedimos em favor do Rio de Janeiro, em favor do Brasil, em favor desta nação, Senhor. A saúde também, Senhor, nós apresentamos a Ti. Senhor, colocamos as vacinas nas Tuas mãos, te pedindo que esse descaso com a vacinação, Deus, o Senhor levante autoridades que possa reverter essa situação. Em nome de Jesus, eu abençoo as crianças que ainda não foram vacinadas, coloco nas Tuas mãos, te pedindo as Suas ricas bênçãos sobre cada criança, Deus. É uma nação, Deus. Cada criança é uma nação. E nós te pedimos por ela nesse momento. Deus, no nome de Jesus, eu te peço também agora pela Ucrânia. Te peço, Senhor, por essa guerra, no nome de Jesus, homens e mulheres, crianças, velhos, Senhor, os indefesos, as viúvas, os acamados, Senhor,
aqueles com doenças crônicas. Deus, em nome de Jesus, que esse corredor seja aberto para a glória do teu nome. Senhor, e se não for aberto, eu creio em milagres. Eu creio, Senhor, que 1000 pode cair à direita e 10.000 à esquerda e que eles não sejam atingidos. Cremos em milagre, cremos que o Senhor é poderoso para abrir caminhos no deserto, Senhor, com a proteção da nuvem e com a proteção, Deus, do fogo, para a glória do teu nome. Nós apresentamos o Putin mais uma vez diante de ti, colocamos esse homem nas tuas mãos, te pedindo, Senhor, que todas aquelas ideias diabólicas, Senhor, naquela mente, seja destruído, seja desfeito, anulado, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, eu também quero apresentar diante de ti, Senhor, toda essa situação que Olívia causou ali, que o teu Espírito, Senhor, possa aplainar aqueles caminhos, que o Senhor, Deus, ajude ela a sair dessa situação, sem aborrecer a sua mãe, sem aborrecer a sua irmã, em nome de Jesus, Senhor. Toma toda essa situação, seja com Olívia, Senhor, transforma essa vida para a glória do teu nome, Jesus. Também te peço, Senhor, por uma porta de emprego, Vitor, porque eu já vejo essa porta aberta, pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, seja com o Vitor nessa hora, Deus, para a glória do teu nome, seja com aqueles contatos que Thaís colocou o nome dele, Senhor, no nome de Jesus, Thaís está precisando, Senhor, traz o bálsamo, traz o alívio, pelo poder que é no teu nome. Senhor, eu coloco, Senhor, essa situação de Thaís nas tuas mãos. E quero desde já te louvar e te agradecer. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Olá, irmãs, olá, irmãos. Hoje, nossa reflexão sobre uma atitude. Qual tem sido a nossa prontidão? Algumas vezes a gente se demora em tomar atitudes. E nós vimos agora a China, nessa nova fase da pandemia do Covid, como ela rapidamente ela aprendeu a lição, o prejuízo que dá uma pandemia num país, e ela rapidamente fez o lockdown, fez o fechamento da cidade, e tem mantido essa firmeza e esse cuidado ali. Por outro lado, nós vimos países que se demoraram a tomar a atitude e o prejuízo que ocorreu ali. Então, como é importante a gente ter essa prontidão, né? E eu quero refletir um texto com você hoje, ali no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 26, um episódio bíblico em que Deus escreveu na sua palavra, ali no livro de Atos, no capítulo 8, conta o episódio de Filipe. Filipe, seguidor de Cristo, encontrando numa viagem, numa estrada, uma circunstância de viagem, o eunuco. O eunuco era um homem, um alto funcionário da rainha etíope, e ele estava voltando de Jerusalém. Nesse tempo, adorar a Deus era ir a Jerusalém. E ele estava voltando, isso quer dizer que ele já tinha prestado a sua adoração. Teoricamente, ele já tinha cumprido o seu papel de adorador. E agora ele estava voltando para casa. Ele podia se achar desencarregado de qualquer tipo de envolvimento litúrgico ou com as coisas sagradas, porque agora ele estava retornando ao seu país e retornando às suas atividades, como funcionário do Tesouro, um alto funcionário do Tesouro daquele país. Mas Deus disse para Filipe que ele deveria sair de onde estava. Os apóstolos estavam se deslocando, saindo de Jerusalém, e então Filipe recebe orientação de Deus, do Espírito Santo, para que ele fosse para aquela estrada.
E interessante que o texto bíblico diz que a estrada, o local onde ele deveria estar, mas não diz o que ele deveria fazer. Quando nós estamos em sintonia com Deus, é assim, porque Filipe era esse homem que estava chamado por Deus e ele estava comissionado a levar a sua palavra. Então, Filipe, o evangelista, se desloca para aquele lugar em obediência a Deus. Ele tem uma atitude rápida. E quando ele chega lá, mesmo sem saber o quê, ele enxerga a cena. Então, quando nós estamos atentos, conectados com Deus, sabendo o desejo de Deus e a intenção de Deus, porque o desejo de Deus é esse, é que todo homem conheça o Messias, conheça Jesus como Senhor e Salvador. Todo homem reconheça que Jesus é o Messias. E, nesse tempo, as profecias mostravam isso, que o Messias estava com uma missão. Mas quem era o Messias? Será que todos conheciam o Messias? Essa era a tarefa dos apóstolos, mostrar quem era o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. E, nesse caso, o alto funcionário, o etíope, estava dentro do seu meio de transporte, lendo ali as escrituras. Que interessante, né? Ele saiu do momento de adoração ainda envolvido com a palavra de Deus, lendo o profeta Isaías. Será que a gente, sempre que sai da casa de Deus, sempre que a gente presta culto ao Senhor, a gente sai com esse envolvimento, com o coração ainda pulsando de vontade de aprender e de refletir sobre aquilo que estamos aprendendo? Mas o eunuco, ele estava muito atento às Escrituras. E havia um trecho bíblico que ele não conseguia compreender de quem o profeta falava. E esse trecho bíblico era um trecho messiânico, ou seja, explicava quem era o Messias, que é Jesus. E ele estava ali envolvido. Mas é assim que acontece com aquele que busca a Deus e quer saber mais de Deus. O próprio Deus vem em nosso socorro e nos responde. E Deus já tinha providenciado Filipe para estar naquela estrada. E Filipe, quando vê essa cena, ele observa que dentro da carruagem tem alguém lendo Isaías. Ele rapidamente sabe o que tem que fazer. Ele, então, toma a iniciativa e pergunta para o homem: você sabe o que está lendo? Você compreende o que está lendo? Porque o eunuco, ele era de outro país. Ele não era necessariamente um judeu. Ou seja, uma pessoa envolvida desde muito cedo na sua idade, conhecendo a palavra de Deus. E ali ele diz: não, mas como é que eu posso saber se ninguém me explica? A disponibilidade, a prontidão de Filipe é um exemplo para nós. Ele rapidamente se coloca. E eu quero apontar exatamente isso. Como é importante nós adorarmos o Senhor e meditarmos na sua palavra e continuarmos meditando, porque assim como o eunuco, que estava ali meditando, não só no templo, mas fora do templo, também o Filipe estava, porque o Filipe estava a serviço de Deus, ouvindo a missão que Deus deu, e rapidamente se prontificou e se colocou para aquele que gostaria de aprender um pouco mais. Então, é um exemplo para nós. Quando nós estamos envolvidos com Deus, é natural em nós meditar sobre a palavra, mas não só meditar, ensinar, fazer exatamente o que Jesus fez conosco, fez com os discípulos. Ele andou com os discípulos, ele ensinou os discípulos, ele cultuou com os discípulos, ele ressuscitou e continuou ensinando os discípulos. Veja como ensinar, como elucidar, tirar dúvidas, encorajar, faz diferença. Quando a gente faz tudo isso na palavra de Deus. Então, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, não há excessos, mas há soluções, porque o próprio Deus colabora com a nossa aprendizagem. Há uma ordem antiga que o próprio Deus deu a Josué quando ele tinha que substituir Moisés. Moisés era o homem das leis que recebia
a lei de Deus diretamente de Deus. Mas Josué, ele estava acompanhando Moisés e aprendendo com essas leis. E agora ele tinha que liderar um público, liderar um povo. E como é que ele ia fazer isso? E Deus mesmo diz: medita na minha palavra dia e noite, ou seja, esteja envolvido com a minha palavra. Porque envolver-se com a palavra de Deus é envolver-se com Deus. Porque a Bíblia diz que ele é a palavra, ele é a ação, ele é aquele que com uma palavra criou o mundo. Você veja que envolver-se com a palavra de Deus é envolver com o poder de Deus sobre a nossa vida. É envolver-se com o poder criador de Deus. E o Senhor criou essa situação para que ambos se encontrassem, e não só isso, que ambos pudessem desfrutar mais da palavra de Deus. Será que eu e você, quando recebemos um convite para estudar mais da palavra de Deus, ou quando a gente vê a oportunidade de esclarecer alguém, ou quando a gente vê a oportunidade de tirar as nossas dúvidas, a gente aproveita a oportunidade ou deixa para outra ocasião? Porque aproveitar a ocasião na hora certa faz diferença. Nesse caso, o eunuco não perdeu tempo. Primeiro, porque ele estava em viagem. E segundo, ele, apesar de estar envolvido com a palavra de Deus, ele tinha a prioridade de organizar-se internamente com as coisas de Deus. Ele estava cumprindo exatamente uma ordem bíblica, que aquela mesmo que Jesus falou, que a prioridade na terra são as coisas de Deus. E depois as outras coisas nos serão acrescentadas, as outras coisas ocupam lugar. Inclusive o mandamento primeiro de Deus, que é ama o Senhor sobre todas as coisas. Nem sempre a gente deixa Deus em primeiro lugar. A gente coloca o estudo das coisas de Deus em primeiro lugar. Nem sempre a gente entende que buscar a resposta de Deus na sua palavra é prioridade na nossa vida, é prioridade na nossa jornada. E foi isso que aconteceu. Jesus também ensinou que não era apenas para que lêssemos a palavra de Deus, lá no livro de Mateus 22, 29. Jesus nos ensinou que nós deveríamos examinar, conhecer as Escrituras, mas examinar é apalpar, é ser criterioso, é insistir, é deter-se no conhecimento. E era isso que o eunuco já vinha fazendo ao longo da viagem. E Deus não permitiu que ele ficasse com aquela viagem, com aquela dúvida. Deus também não permitirá que eu e você tenhamos dificuldades sobre a sua palavra, quando nós estamos lendo e buscando a verdade, porque Jesus é a verdade. E isso aconteceu. O eunuco examinou as Escrituras juntamente com Filipe. E aí eu já quero deixar uma grande lição para você. Você tem desejo de conhecer mais a palavra de Deus? Você tem dúvidas sobre a palavra de Deus? Creia que também existem pessoas na Terra a serviço de Deus para explicar a palavra de Deus a você, para mostrar o conhecimento de Deus a você, para mostrar a essência de Deus a você. Então, como é importante a gente se dedicar, mas a gente também buscar estudar a palavra de Deus com critério. Então, é importante a gente aproveitar a oportunidade que se faz à nossa frente. Mas o eunuco, ele era um homem que sabia aproveitar as oportunidades. Ele teve a clareza, a compreensão, e quando nós temos a compreensão, é natural em nós que venhamos a praticar. Assim como uma árvore é natural dar frutos, é natural florescer, também nós, na nossa vida, quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração, é natural em nós praticar, porque é natural que o Espírito Santo nos conduza a esse crescimento, a buscarmos ser semelhantes em caráter ao nosso Pai, que é Deus. Então, naquele lugar, quando o eunuco está buscando ler a sua palavra, ele praticou a sua fé lá no templo, e em viagem ele voltava, mas agora
ele não só estava praticando a sua fé, ele estava buscando conhecimento para aquela fé que ele exercitava. Como é importante, cada prática nossa, termos o fundamento e não nos esquecermos, porque todo dia podemos melhorar. Isso é aperfeiçoar. Se numa profissão a gente se aperfeiçoa, faz curso de atualização, na fé, Deus é vivo e Ele também tem coisas novas a nos ensinar e nos aprofundar. Deus é dinâmico. Ali o eunuco, ele estava exatamente fazendo e exercitando uma passagem bíblica que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do verso 5. Ele disse: acrescentai a vossa fé, o conhecimento, a virtude, o amor, a fraternidade. Olha quanta coisa nós temos que praticar a nossa fé. Há algumas pessoas que dizem assim: eu estou lendo e buscando a Deus do meu jeito e do meu modo. Mas, nesse caso, a adoração ela está seguindo a prioridade da sua vida. E a Bíblia diz que não é assim. Diz que o Filho de Deus, o servo de Deus, ele é submisso a Deus, porque ele é filho, ele depende de Deus, assim como Jesus fez. Em tudo buscava o Senhor e em tudo se apoiava na palavra. Até na tentação, nós vimos que Jesus respondeu com o conhecimento da palavra de Deus. Então, é preciso acrescentar à nossa fé conhecimento, virtude, prática. Isso nós não podemos esquecer. E eu quero chamar a atenção para esse texto bíblico em que ambos, Filipe e o eunuco, tiveram atitudes, e as atitudes fizeram diferença, porque imediatamente, seguida a compreensão e a leitura e a explicação de Filipe para o eunuco sobre o texto bíblico de Isaías, o próprio eunuco disse: eis a água aqui, o que me impede de ser batizado? Muitas vezes na nossa vida, nós estamos achando que estamos cumprindo o necessário para Deus. Mas quando a gente se esmera em estudar, em aprofundar, nós vamos ver que a nossa prática de vida precisa melhorar. E nesse caso do eunuco, ele precisava executar aquela ordenança que Jesus deixou: batizar, publicar a sua fé, mostrar o seu arrependimento em batismo, ou seja, se curvar diante de Deus e seguir a sua orientação, que é praticar o batismo, mostrar por atitude prática o seu arrependimento, a nova criatura, novo homem, porque esse é o sentido do batismo, é o nascer de novo. E ali, naquele momento, Filipe também não postergou. Filipe, imediatamente, junto com o eunuco, ele deu a ordem: parem, né, o transporte, o andamento do transporte. Eles desceram e, imediatamente, naquele lugar, o eunuco foi batizado. Ele entendeu, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador na sua prática imediata, durante a viagem. Será que eu e você temos também prontidão em colocar a nossa vida espiritual em ordem com Deus? Será que nós estamos prontos a confessar e demonstrar que aquilo que Deus está fazendo no nosso interior também podemos publicar? Será que nós temos essa prontidão? Mas a Bíblia diz aqui que após o batismo, no verso 39, que o eunuco seguiu o caminho, e ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Essa é a diferença. Quando nós agradamos o coração de Deus, nos colocamos em direção ao que Ele, nos submetemos àquilo que Ele nos orientou, colocamos em primeiro lugar as coisas de Deus, e seguir a ordenança de Deus faz diferença na nossa vida, nós ficamos cheios da alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, aquilo que alegra o coração de Deus, é a nossa força. É natural que em nós saiamos cheios da alegria, saiamos plenos. Então, se Deus tem espaço na nossa vida, nós teremos
Deus na nossa vida. E se temos Deus na nossa vida, nós temos o melhor. Nós temos alegria. Você hoje precisa de alegria. Você hoje deseja estar em dia com Deus. Eu quero te dizer que você não precisa de muita coisa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas mais do que conhecer, você precisa praticar como a palavra de Deus recomenda. Você precisa aprofundar. E eu quero, então, nessa hora, orar por você, para que você tenha prontidão. Porque ainda que você tenha dificuldade, Deus vai colocar pessoas na sua vida, pessoas que Ele próprio vai levantar para te ensinar, para te ajudar. E nós já sabemos, não é? Que nós temos a casa de Deus, lugar que oferece esse ensino, esse conhecimento. Então, abra sua Bíblia, ore antes de ler, peça a instrumentabilidade, a instrução, peça a mediação do Espírito Santo para traduzir para você aquilo que você está lendo, mas seja humilde, busque conhecimento com quem já está na estrada, na jornada, já está profundo, com raízes profundas na palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor te abençoe, para que você seja uma pessoa com prontidão, que você possa buscar as coisas em primeiro lugar e receber as outras coisas que estão prometidas por Deus, porque a Bíblia diz assim, lá no livro de Salmos, no capítulo 25, no verso 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Busque a Deus, tenha intimidade com Deus, porque Deus também quer se revelar a você e quer alegrar a sua vida. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero me alegrar hoje, porque o Senhor tem pessoas, tem, Senhor, recursos para compreender a nossa necessidade e nos responder. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor providencia soluções para as nossas questões e ajuda-nos, Senhor, a te buscar em primeiro lugar. Perdoa-nos quando nós não te buscamos em primeiro lugar, quando muitas vezes nós buscamos a nossa lógica, buscamos, Senhor, o nosso conhecimento tão pequeno diante de Ti. Nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê apetência, nos dê prontidão, nos dê desejo, Senhor, de conhecer mais de Ti, para que sejamos íntimos de Ti. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que a nossa vida não seja uma vida em que a gente pareça que estão com as coisas travadas e atrasadas, mas, ao contrário, que nós estejamos prontos e a vida também possa, Senhor, receber a Tua prontidão, porque a Tua palavra é clara, que tudo aquilo que nós recebemos de Ti devemos dividir com os outros, devemos falar do amor de Deus para as outras pessoas. Ensina-nos, Senhor, na intimidade contigo, o bom exemplo de Filipe, essa disposição de ensinar, de dividir, de esclarecer aquilo que nós já conhecemos. É assim que nós te pedimos, Senhor, que nesse tempo, nesse dia, nesse lugar, Senhor, pessoas possam te conhecer e possam dividir, Senhor, e conhecer também da tua alegria, da tua plenitude na vida, porque cuidar da vida espiritual, como Jesus nos ensinou, é prioridade. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos pela pessoa de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mas antes de irmos, vamos orar pelo Galeão, como nós sempre fazemos. E convido vocês a orarem junto comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, que o Senhor permitiu de estarmos aqui e nós ainda continuamos em Tua presença, louvando e glorificando o Teu nome. E eu quero apresentar a Ti neste momento, Senhor, os terminais do aeroporto do Galeão na Ilha do Governador. Senhor, aquele espaço amplo que está lá, o Terminal 1, e que estava praticamente ainda sendo preparado algum projeto para ele, mas a capela está lá, Senhor. Eu apresento aquele local, assim como a Polícia Federal ainda está lá, o hotel. E eu peço, Senhor, que o Senhor tome aquele local todo em Tuas mãos. Terminal 1, Terminal 2, onde chegam as aeronaves, onde chegam os passageiros, entram e saem. Senhor, que haja paz, que haja sempre segurança, que não venha, Senhor, nada de errado junto com as aeronaves, nem com as pessoas, para que entre no nosso país. E feche as portas, Senhor, para tudo que não vem de Ti.
entrando no nosso país e que também não saia nada aqui do nosso país que venha prejudicar alguém. No contrário, que nós aqui no Brasil sejamos sempre bênção para as pessoas que vêm de fora, sejamos pessoas acolhedoras para todos eles. Somos trabalhadores lá do Galeão, Senhor. Fortalece, sustenta, guarda-os nas suas atividades para que eles possam sempre fazer com excelência e a prestação de serviço para aqueles que vêm de fora e para aqueles que estão aqui também indo para fora e chegando. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o local, abençoa todos lá. E abençoa também os moradores da Ilha do Governador, Senhor. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos nos despedir, então, com a bênção do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse encontro. Nós te louvamos mais uma vez pela pessoa de Jesus na nossa vida. E por isso nós te pedimos que o teu grande amor, que a tua graça infinita que está expressa em Jesus Cristo, e que o amor, a compaixão e a instrução do Espírito Santo seja conosco hoje, ali no Galeão, em todo o tempo. Amém. Amém. Um abraço. Boa semana para todas. Boa semana para todos. Obrigada por terem participado conosco. Amém. Em todo o tempo que desejarem, a gravação estará à disposição. Até a próxima, querendo Deus. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.